Sport Center no pique, falando de Flamengo e também de Vitinho, que está pedindo passagem. Será que ele tem vaga de titular nesse time do Flamengo na vaga do Everton Ribeiro? Roberta Barroso. Ele está rindo à toa, com motivo. Esse aí foi o quarto gol de Vitinho em 2021. Gol que deu o título da Taça Guanabara ao Flamengo e que, de quebra, garantiu ao rubro-negro a vantagem de jogar por 2 resultados iguais nas semifinais do Carioca. Com Everton Ribeiro em uma fase, Vitinho tem aproveitado bem as oportunidades. Criticado em outros momentos pela torcida, hoje ele soma pontos importantes com o treinador Rogério Ceni. Eu fico muito feliz, né? O Vitinho é um garoto que se esforça muito. O Vitinho está acostumado a fazer gol em finais, acho que é o 3º ou 4º gol em campeonatos cariocas, ou Taça Guanabara, enfim, né? Que ele faz, um jogador que finaliza bem de fora da área. É sempre importante você ter dentro do teu grupo, né? Contra o União La Calera pela Libertadores, Vitinho começou no banco. No segundo tempo, substituiu Everton Ribeiro. Ligado nos 220, levou o time ao ataque. Pega essa velocidade dele pelo lado direito. No fim, encontrou Pedro, que fez esse golaço. Os poucos minutos em campo foram suficientes para uma dor de cabeça boa para Rogério Ceni. Neste sábado, Vitinho deve ganhar outra oportunidade como titular no Carioca. A tendência é que Ceni leve a campo um time misto contra o Volta Redonda, já de olho na partida de terça-feira, diante da LDU pela Libertadores. Mais uma chance para Vitinho tentar provar seu valor. Vitinho pedindo passagem. Sairia Everton Ribeiro? Olha a comparação. 11 jogos do Vitinho, 7 do Everton. 501 minutos para o Vitinho, 489 para o ER. Gols, 4 do Vitinho, nenhum do Everton. 2 assistências contra nenhuma. Minutos para participar de gol, 83,5 foi o que levou o Vitinho para fazer suas participações. Muito bem! Boa noite, André. Que foi loucura pensar em Vitinho substituindo o Everton Ribeiro, ou pela decadência do Everton talvez seja uma boa saída aí pro Rogério Ceni? Boa noite. Boa noite, Edu. Um grande fim de semana a todos desde já. Bom, não acho que seja loucura. Loucura seria uma palavra muito exagerada para pensar numa decisão de substituir o Everton Ribeiro no time titular e colocar o Vitinho no lugar dele. Ocorre que um deles tem uma folha de serviço ao Flamengo que é absolutamente espetacular, o que não impede que a gente faça neste momento, né, de uma maneira bem circunstancial, a leitura que agora, nas últimas atuações, o Everton Ribeiro não tem jogado, aí, do ponto de vista individual, aquilo que ele nos acostumou a esperar dele com a camisa do Flamengo. E o Vitinho, com aparições aí, como a Roberta nos mostrou no material que a gente acabou de exibir, tem feito algo diferente, né? Se a gente for fazer a leitura da passagem do Vitinho pelo Flamengo, esse período da carreira dele em que ele está jogando pelo Flamengo, a avaliação sempre foi de um desempenho abaixo do que deveria, abaixo do que pode, abaixo do que se espera, abaixo do que o Flamengo precisa dele. Então, eu acho que aí muitas coisas precisam ser consideradas. Número 1, o que importa é o funcionamento coletivo do time, né? É isso que é o interesse principal de quem toma esse tipo de decisão. Então, isso é bastante redundante. Se a comissão técnica do Flamengo entender que com o Vitinho fazendo este papel o time estará melhor, essa decisão precisa ser tomada e o nome do Everton Ribeiro ou a trajetória dele pelo Flamengo não deve, não pode impedir um técnico de tomar essa decisão. Agora, por outro lado, você tem um elenco numeroso, profundo, de qualidade, como o Flamengo tem, e todo mundo sabe disso, justamente para lidar com essas situações. E num calendário como esse, você vai precisar de muitos jogadores. E quanto maior o número de jogadores de alto nível que possam render e que possam até sugerir que poderiam ser titulares, melhor para você, que é o treinador, melhor para o time, que tem um rendimento
proveniente de vários atletas e, claro, melhor para a torcida, independentemente das opiniões sobre quem deveria jogar quando for escalado o melhor Flamengo. Eu acho que ninguém perde nessa situação, nem mesmo o Everton Ribeiro, se vier a ser não sacado, porque essa é uma palavra que traz uma conotação muito negativa, né? Mas se passar um tempo para recuperar a sua melhor forma, um pouco afastado do time titular, a minha impressão é que isso não vai acontecer. O Everton Ribeiro será mantido. E para o Rogério isso é muito bom, né? Primeiramente, boa noite a todos. Porque, e a gente chegou a essa conclusão nas últimas partidas, em especial no confronto contra o Palmeiras, né? Onde foi muito discutido o peso de cada time e o peso de cada elenco, porque há uma diferença, né? O Flamengo hoje, até pela necessidade financeira de não contratar, de manter um banco de reservas mais recheado de jovens e atletas como o Vitinho, como o Pedro, como o Michael, mas há um desnível quando o Rogério tem que tirar os seus jogadores titulares para pegar peças do banco. O Flamengo tem sofrido um pouco com isso. E ter o Vitinho nessas condições, a ponto de brigar por uma vaga, como ter o Pedro nas suas condições normais, esses jogadores são muito importantes para o Rogério ter a tranquilidade de mexer. Porque, de fato, há uma diferença muito grande para várias outras posições. Não vejo o Everton Ribeiro numa fase tão ruim em termos de desempenho. Não é a sua melhor fase, isso me parece indiscutível. Os números são ruins, né? A gente vê o Everton com 7 jogos na temporada e nenhuma assistência, o que me assusta mais do que nenhum gol marcado, mas o nível de atuação do Everton nesse momento não é tão baixo, na minha visão. Ainda é aquém do que a gente está acostumado. Mas veja essa discussão sobre barração do Everton Ribeiro um pouco maior do que realmente o que ele vem entregando. É bom que o Vitinho esteja apto a brigar pela vaga. Não sei se uma troca Vitinho por Everton Ribeiro seria boa para o estilo de jogo que o Flamengo pretende adotar. Acho que a boa notícia é ter mais jogadores prontos para ocupar o espaço de titular. E o Rogério tentar trazer de volta o Everton Ribeiro, que tem também contra si a comparação inevitável e imediata de que no mesmo instante onde a gente chega à conclusão de que ele não está no seu melhor, o Arrascaeta está num topo que é absurdo. E os números também são muito elevados. E isso contrasta bastante com o Everton Ribeiro. Léo Pereira, que foi flagrado numa festa, o vídeo circulou, e ele não foi ao treino ontem. Justificou que não estava se sentindo bem. Ele se reapresentou nesta sexta-feira, melhor dizendo, no Ninho do Urubu, passou por um teste de Covid-19, a gente está vendo as imagens aí, de uma festa com muito funk, cerveja e tal, e uma camisa do Fluminense, isso me chamou a atenção também. Bom, o teste dele deu negativo e ele vai ser multado pela diretoria do Flamengo. O Léo Pereira não vai ser relacionado para o jogo contra o Volta Redonda neste sábado, mas não será afastado do elenco, foi reintegrado ao grupo. Gabigol e Neneca foram outros flagrados em outras festas, mas não foram multados, ou pelo menos não tiveram as multas divulgadas. Fla-Flu na decisão, claro que Português e Volta Redonda não querem nem pensar nessa hipótese, mas tem um Fla-Flu na decisão, em que os dois times estão mostrando um bom futebol, seria um teste bacana, interessante para os dois lados? E a gente já viu isso na última temporada, né? Foi a final do Campeonato Carioca, aliás, foram os últimos jogos ali, né? Aquele clima de despedida do Jorge Jesus, o Flamengo já não rendendo bem e já se perguntava por que é que o time está caindo, será que é falta de torcida, será que é a proposta do Benfica, o que acontece com o Mister, ele está meio calado, mas além do Flamengo ter jogado pior, esse confronto final, não só da Taça Rio, como do Campeonato Carioca da última temporada, foi muito bom para o Fluminense, do Odair Hellmann, que estava ali se fortalecendo depois de momentos complicados, de eliminações complicadas nas outras competições, foi importante para o Fluminense. E se por um acaso isso acontecer novamente, vai ser importante para o Fluminense, principalmente, de novo. Não sei como é que o Roger vai administrar a questão da Libertadores, né? Porque por se tratar de uma final, e talvez para o Fluminense seja o título mais palpável da temporada, mesmo que seja contra o Flamengo, isso é uma questão a ser administrada. E justamente por ser um mata-mata, às vezes as equipes não vêm no seu comportamento normal, né, que viriam num jogo de Campeonato Brasileiro, por exemplo. Mas seria um encontro interessante, são duas equipes que estão buscando o seu melhor e são dimensões bem diferentes, é evidente que tem as duas semifinais,
mas especialmente para o Fluminense, pelos confrontos de Libertadores que tem pela frente, e por um time que está amadurecendo e conhecendo, encontrando a sua melhor maneira de jogar com o seu novo técnico, contra equipes tão qualificadas contra o River, ia ser um duelo interessante contra o Flamengo, sim. Pois a Copa Libertadores altera um pouco, né, a dinâmica desse confronto. Nos últimos anos, quando o Flamengo se distanciou de todos os seus rivais estaduais, os rivais aí da cidade do Rio de Janeiro, no campeonato estadual, porque começou a montar times cada vez melhores, e aí a distância técnica entre o Flamengo e todos os outros chegou ao ponto que está hoje. O campeonato estadual era um território em que alguém poderia talvez beliscar alguma coisa, sempre tendo em mente que a importância do campeonato estadual ela está muito reduzida, mas o resquício de relevância está onde? Exatamente nos clássicos e no eventual encontro entre dois rivais numa decisão de troféu. Isso sempre tem um peso maior e sempre envolve, com torcida no estádio ou não, sempre envolve um nível um pouco maior de interesse. O fato é, com o Fluminense de volta à Libertadores, essa questão do estadual para ele, tudo bem, talvez seja um título alcançável, ninguém sabe o que vai acontecer na Copa Libertadores da América. O início do Fluminense até agora é um início bom, melhor do que bom até, um início muito bom. Então, o Fluminense e o Roger, o clube em si, os jogadores, têm outras preocupações. Ninguém deixa de levar a sério um possível encontro com o Flamengo. Isso faria até um bem não merecido para o campeonato estadual. Era isso que eu queria dizer, porque um Fla-Flu decisivo muda bastante coisa. Agora, é apenas o campeonato estadual para dois times que, incluindo o Fluminense, têm outros objetivos e eles são bem maiores. Deixa o like, comenta, se inscreve e ativa as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.